te contar que um paciente ficou com uma janela aberta no peito, por onde era possível ver o próprio coração batendo. Mas antes de ouvir essa história, já me segue aqui pra ficar por dentro dos casos mais insanos que existem por aí. Mais um dia te contando as histórias do livro Medicina Macabra. Bom, segundo o livro, lá em 1818, muito antes das anestesias serem inventadas, um médico francês chamado Balthazar resolveu realizar uma cirurgia extremamente ousada para remover um tumor de um paciente, que incluía remover parte das suas costelas. E detalhe, o paciente estava acordado o tempo todo. Bom, e o caso envolvia um oficial de saúde francês chamado Michelau, que há uns 3 anos já sofreu com um tumor canceroso na área do peito. Porém, meus amores, mesmo após a cirurgia, um tecido doente chamado de fundo sangrento continuava reaparecendo, mesmo após o uso de cautérios e produtos químicos corrosivos. Ao examinar o paciente, ele viu um enorme fungo saindo da ferida, que estava liberando um pus avermelhado, com um cheiro forte, porém ele não sentia dor alguma. O médico então resolveu remover parte das costelas, que era para alcançar ali o centro da doença. O paciente então foi amarrado em uma mesa para não se mover e a cirurgia começou com um corte em forma de cruz. Nisso ele encontrou a sexta costela inchada e vermelha. Durante a cirurgia, o médico separou os músculos e cortou com um bisturi. E com uma serra pequena, ele cortou a costela em 2 partes diferentes, removendo a parte doente. Ele precisou remover também a membrana que protege os pulmões, que é chamada de pleura. Ela também estava inchada e doente. Logo depois, ele percebeu que a 7ª costela também estava doente e removendo da mesma maneira da anterior. Só que dessa vez com um pouco mais de dificuldade. Porque assim, ao tentar retirá-la, ele acabou furando a cavidade torácica. E isso poderia permitir que ar entrasse na cavidade dos pulmões, que poderia causar um colapso pulmonar. Se ambos os pulmões do paciente entrassem em colapso, as chances dele de sobrevivência era mínima. Sem uma gota de anestesia, ele estava totalmente acordado. Fosse eu, não ia aguentar não, porque eu sou muito frouxa pra dor, tá? E aí, meus amores, aconteceu o que não podia acontecer. Um dos pulmões entrou em colapso, e aí que veio o terror. Com o tórax aberto, o coração ficou visível pulsando sobre uma fina camada de tecido. E aí o ferimento foi tampado rapidamente com um emplastro adesivo para evitar sufocamento. Tá, agora vem uma coisa mais bizarra ainda. Depois de passar por uma cirurgia horrível dessa, ele simplesmente passou a noite acordado, sentado, lutando para respirar, sem sono. Na manhã seguinte, eles aplicaram uma pasta de mostarda quente em seus pés e entre as coxas, assim facilitando a sua respiração. Seu pulso se estabilizou e ele começou a recuperar suas forças. Após 4 dias, os seus curativos foram removidos. Seu pulmão e o periocárdio haviam criado uma aderência com a pele ferida. E assim, acabou se tornando uma espécie de janela por onde dava para ver o seu próprio coração batendo. Mas, meus caros, a situação ainda era séria. Uma secreção constante de 300 ml por dia continuou saindo da ferida por umas 2 semanas, mais ou menos. E aí, no 13º dia, a secreção parou. E lá pelo 18º dia, a aderência entre o pulmão e o periocárdio estava completa. Pasme, o paciente sobreviveu e a história virou uma das cirurgias mais importantes já registradas. Tá, e você, acredita que esse caso realmente aconteceu ou é impossível? Me conte aqui nos comentários. Ah, já me segue pra não perder nada. Tchau!